hora. E em Mateus 24, ele cita pelo menos 5 vezes que a gente não sabe o dia e nem a hora. Não deveria estar falando só para aqueles que não são judeus? Mas isso, Johnny, depõe contra você. Porque se não sabe o dia e a hora, e no cronograma do pós-tribulacionismo já está tudo certo. O anticristo se manifesta, 7 anos depois vem o Cristo. Então, cadê a iminência? Okay. Então você virou pré-tribulacionista agora? Não, eu sou pós-tribulacionista, mas eu sou bíblico. Entendi. E se Jesus falou, em seguida, Jesus falou, verso 29, ele fala que é após a tribulação daqueles dias. E que a vinda dele vai ser visível e todo mundo vai ver. Uhum. Em seguida, nos versos seguintes, a partir do verso 36 e outros mais, ele começa a falar que ninguém sabe o dia e nem a hora. Tá. Se Jesus fala, mesmo falando, depois de uma volta dele visível, se ele está falando que a gente não sabe a hora, é porque a gente não vai saber a hora. Porque parece muito fácil. O arrebatamento, a volta de Jesus é no final da grande tribulação, então é só fazer as contas que saberemos o dia e a hora. Mas não é bem essa conta. Como não? Eu tenho 2 respostas para isso. Primeiro é que Jesus falou que a gente não sabe o dia nem a hora, então eu confio no que ele falou. A gente não vai conseguir... Então o arrebatamento é iminente. A gente não vai conseguir fazer essa conta. O arrebatamento é iminente? Sim, então... a Bíblia diz que é iminente. Então você é pré-tribulacionista, Não, querido. não sou pré-tribulacionista. Só que ele vir no final da grande tribulação não impede da gente não saber a hora e de ser iminente. A gente não sabe. Uhum. Porque Jesus mesmo falou. Pelo menos depois da volta dele visível, eu repito aqui, ele falou pelo menos 5 vezes. No verso 36, no 42, no 43, no 44 e no 50, ele fala que nós não sabemos o dia nem a hora. Então a gente não sabe. Uma das respostas é essa, que Jesus falou, então a gente não vai saber o dia nem a hora. Uhum. Eu tenho uma das teses para explicar por que a gente não vai saber o dia nem a hora, tá? Qual que é? Se a gente for pegar lá Daniel, no capítulo 9, no verso 27, a gente vai entender ali, na maioria de quem estuda escatologia, entende que são 7 anos, depois no capítulo 12 fala de dias ainda, né? Então, teoricamente, daria para realmente compreender que vamos fazer a conta e vamos descobrir, então, a partir do momento que começa a grande tribulação. Teoricamente seria isso. Só que no capítulo 12... o anjo ali, ele dá dois números. Ali já complicaria, dá uma diferença de 45 dias. Mas a tese ainda não está aí. A tese está no quê? Em Mateus 24, no verso 21 e 22, Jesus fala que haverá uma tribulação como nunca houve nem jamais haverá. Uhum. E ele fala que ele vai abreviar esses dias por amor aos escolhidos, porque os escolhidos estarão aqui na grande tribulação. E ele disse então que vai abreviar. Diferente do que muitos pregadores falam por aí que abreviar é que o tempo está corrido, o tempo está acelerado. Jesus não disse que vai acelerar o tempo, ele disse que vai abreviar. E abreviar é diminuir. Se eu tô de férias, de repente meu chefe fala assim, vou ter que abreviar suas férias, vou ter que passar de 20 para 30 dias, ou seja, é diminuir. Jesus prometeu amor aos seus escolhidos, que ele vai abreviar o tempo da tribulação, como nunca houve nem jamais haverá. Ou seja, ele vai diminuir. O que eu entendo? Se existia no calendário ali uns 7 anos, com data marcada tudo, por amor a nós, Jesus ele vai abreviar esse tempo, ele vai diminuir, ou seja, não sabemos o dia e nem a hora, e isso é uma boa notícia, porque vai diminuir esse tempo de tribulação. Então o senhor é mid-tribulacionista agora? Não, eu sou pós-tribulacionista. Jesus vai vir no final da grande tribulação, vai ter que se cumprir todos os acontecimentos. Eu só fiquei preocupado, pastor César, que ele crê na iminência, não é? Eu acho que nenhum pós-tribulacionista, com muito respeito, não é? Porque pro pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar. O homem da apostasia tem que se manifestar. É que assim, a palavra iminência não significa que ninguém sabe a data. Iminência significa que está próximo. Só que isso. está perto de acontecer, isso. pastor César. Então, iminência significa que está próximo. Não significa que ninguém sabe, que é secreto, que é surpresa. Iminência e surpresa não são sinônimos. Entendi. Iminência significa está próximo. O parto, a bolsa rompeu. O parto é iminente. Não significa que a pessoa sabe exatamente a hora, mas significa que ela sabe que está próximo de acontecer. Mas, por exemplo, o arrebatamento pode acontecer agora sem a manifestação do anticristo? Não. Então vocês esvaziam o conceito da iminência. Vocês têm um conceito de iminência diferente do conceito pós-tribulacionista. Tá. Mas é iminência do mesmo jeito. E isso também se transforma no espantalho, né? Porque falar, os pós-tribulacionistas não acreditam na iminência. Mentira. Desculpa, pastor. Os pós-tribulacionistas acreditam na iminência. Só que a visão da iminência não é a qualquer hora nesse momento. A iminência, sim, durante a grande tribulação, ele pode vir a qualquer hora, até porque
concluindo até aquilo que eu acabei de falar, ele vai abreviar o tempo, ou seja, nós não sabemos o dia e nem